Um carro dominante, uma equipe confiável e Andrea Stella à frente de um projeto que parece não ter fraquezas. No entanto, apesar dos sucessos da McLaren, o próprio Andrea Stella emite um aviso claro: Ferrari não está fora de jogo de forma alguma. Segundo o diretor da equipe Walking, a equipe vermelha será uma oponente formidável a ser considerada na segunda metade do ano. E isso é uma declaração que imediatamente muda a perspectiva da temporada, porque até agora os números contam uma história diferente. Foram realizadas 14 corridas de grande prêmio, uma McLaren imbatível e uma Ferrari ainda sem vitórias. A única equipe de elite que nunca conseguiu subir ao topo do pódio. Uma estatística pesada que em qualquer outra era já teria provocado controvérsia e acusações. No entanto, ao aprofundar, há um detalhe que revela uma verdade diferente. Apesar de todas as dificuldades, a Ferrari ocupa o segundo lugar no campeonato de construtores. Atrás, apenas o McLaren viajando em outro planeta, mas à frente de Mercedes e Red Bull. E isso significa que o potencial, pelo menos no papel, nunca faltou. Stella afirma isso claramente. Não me surpreende porque a Ferrari tem sido competitiva nas corridas recentes. E eles têm razão. Em Silverstone, na curva Suto, Leclerc tinha o ritmo para pressionar. Na Bélgica, o SF25 mostrou sinais concretos de competitividade tanto na classificação quanto na corrida, graças também à atualização da suspensão traseira. E mais de uma vez, a pole position esteve ao alcance. Portanto, não estamos falando de uma equipe em caos, mas de um projeto que mostrou lampejos de competitividade, que se consolidarem podem mudar o equilíbrio. Stella enfatiza um aspecto fundamental. Nos esforçamos ao máximo na primeira parte da corrida, e Leclerc gerenciou a vantagem na corrida, com certo controle, uma palavra que captura uma realidade precisa, quando a Ferrari consegue sair na frente, como na Hungria. Estabeleça o ritmo por si mesmo, torne-se um oponente crível. Não é invencível, mas capaz de desafiar a McLaren. E a mensagem de Stella é ainda mais interessante, porque não se limita à Ferrari. O diretor da equipe da McLaren amplia a discussão. Sempre que competimos na segunda metade da temporada, deveríamos estar competindo não apenas com a Ferrari, mas também com a Mercedes e Max Verstappen. Ele ficou fora do jogo na Hungria, mas tenho certeza de que encontrará uma maneira de lutar pela vitória. Mas a verdadeira pergunta é: Andrea Stella está mentindo? Ou realmente vê a Ferrari como um oponente nesta segunda parte da temporada? Até agora, o SF25 mostrou limites claros de consistência. Muitas vezes, após uma classificação competitiva na corrida, o ritmo carecia de consistência ou ocorria a degradação dos pneus, apagando qualquer possibilidade de vitória. E será interessante ver de onde a Ferrari começará em Zandvoort, nos Países Baixos. A nova suspensão traseira da Ferrari permitiu que o SF25 reduzisse sua altura do solo na parte de trás, aumentando a carga aerodinâmica e também proporcionando mais confiança com os pneus novos na classificação. Isso é um fato evidente e objetivo, confirmado pela pole position de Leclerc na Hungria. Mas ainda restam várias dúvidas. O que realmente causou o problema que vimos na segunda parte da corrida na Hungria no carro de Leclerc? Hipotetizamos que o problema estava relacionado à gestão da pressão para prevenir um desgaste excessivo da placa do piso. E neste ponto, Zandvoort se torna um campo de testes perfeito, porque há várias curvas de alta velocidade. Por exemplo, a curva 3 com uma inclinação de 19 graus, e também a última curva com uma inclinação de 18 graus. A força centrífuga desestabiliza o carro e faz com que ele grude ainda mais ao chão. E aqui veremos se a Ferrari realmente tem problemas com o desgaste da placa, ou se essa nova suspensão traseira realmente funciona. Este fim de semana pode marcar um ponto de inflexão para a Ferrari, em relação a Hamilton. Simplificando, Zandvoort pode ser um circuito que o ajude, porque não há muitas desacelerações abruptas nem freadas repentinas, onde é importante ter sensação na dianteira, e portanto confiança na entrada sem sobresterço. Mas ao contrário, há muitas curvas longas e rápidas, inclinadas onde há mais aderência, e é um circuito técnico e estreito, onde é importante ter confiança com o carro. E é importante que Lewis recupere a confiança com o SS25. Depois, temos Max Verstappen diante de sua torcida local, e a Mercedes buscando voltar ao pódio. Sabemos que a Mercedes tem mais dificuldades em circuitos com curvas rápidas, mas ao mesmo tempo na Holanda também é necessário boa tração e bom equilíbrio. Mas vamos analisar mais especificamente.
o trabalho que a Ferrari está realizando antes do Grande Prêmio dos Países Baixos. O ponto central continua sendo o mesmo. A croninha Ferrari precisa se libertar do subviragem crônico, o que a tem limitado com muita frequência. Zandvoort é uma pista cheia de curvas de velocidade média e baixa, com um traçado que recompensa carros capazes de gerar rotação e aderência mecânica, maximizando a superfície da pista. No ano passado, o SF24 sofreu bastante nesse contexto e parte de seu DNA ficou no SF25. Por isso, a configuração torna-se crucial. É necessário proteger a dianteira e garantir a rotação nas curvas mais fechadas, sem sacrificar a estabilidade e a tração na saída. Um compromisso difícil, mas essencial para tornar o carro manejável e competitivo. A boa notícia é que, com a nova suspensão traseira, a janela de operação foi ampliada. O SF25 agora se adapta melhor, sem necessidade de forçar configurações extremas como no início da temporada. E há um detalhe que joga a seu favor: Zandvoort não é uma pista particularmente suja ou cheia de buracos. As altitudes no solo não estão no solo, mas podem ser monitoradas com maior facilidade, permitindo que a equipe trabalhe de forma contínua. Outro fator importante é, como sempre, a gestão dos pneus. A Pirelli definiu o GP dos Países Baixos como muito exigente para os pneus. A pista é estreita, com poucas seções para resfriar os pneus. O asfalto é escorregadio e o nível de carga necessário é alto. Tudo isso leva a um desgaste significativo e a um risco constante de superaquecimento. No entanto, para a Ferrari, isso não é necessariamente uma má notícia. Em Budapeste, com temperaturas elevadas, o SF25 respondeu bem. A gestão térmica dos pneus foi uma de suas forças, chegando ao ponto de desafiar a Red Bull e a Mercedes. Portanto, é razoável esperar que mesmo em Zandvoort o carro vermelho possa se defender. O maior problema continua sendo a ativação do composto no início da volta. Com muita frequência, a Ferrari tem dificuldades de entrar imediatamente na janela correta nas primeiras curvas. E isso é um detalhe crucial, porque em um circuito tão curto e técnico, perder tempo na primeira parte da volta significa comprometer toda a tentativa. Na última sessão, no entanto, o risco é o oposto. Um superaquecimento e degradação maiores desafiarão a todos. É nesta zona que a Ferrari espera fazer a diferença, gerenciando melhor a degradação dos pneus em comparação com seus rivais. E também há uma grande dúvida: será que este SF25 melhorará o suficiente para ser competitivo? Ou será simplesmente um banco de testes para o projeto 678 de 2026? Para ser honesto, uma atualização nunca garante crescimento. A Mercedes demonstra isso, pois tiveram que dar um passo atrás e voltar à suspensão anterior, após as falhas da nova suspensão, a que foi introduzida primeiro em Imola e depois confirmada com a vitória no Canadá. Mas essa foi uma pista incomum e não destacou os defeitos do V16. Na Ferrari, os sinais têm sido diferentes. Em Spa e Budapeste, viu-se um carro mais adaptável, mais capaz de reagir às configurações, um detalhe que Maranello considera fundamental, porque esse conhecimento influenciará diretamente o desenvolvimento do carro do futuro. E considerando que em 68% do tempo de volta nos Países Baixos, o acelerador permanece completamente aberto, e ao mesmo tempo há curvas longas com altas forças G que desgastam os pneus dianteiros. É um circuito típico limitado pela parte dianteira. Se você tem subesterçagem, está condenado. E esse é o ponto que a Ferrari deve tentar resolver nos Países Baixos. E com uma McLaren agora inalcançável na classificação de construtores e uma Mercedes próxima com apenas 20 pontos de diferença, o objetivo da Ferrari é tentar manter o segundo lugar no Campeonato Mundial de Construtores e transmitir confiança aos pilotos mantendo uma altura constante do solo, e assim trabalhar na suspensão traseira para tentar pelo menos competir pelo pódio em cada corrida. E quem sabe, talvez também se cumpra a profecia de André Stella: ver um Ferrari na segunda metade da temporada, lutando pela vitória. E muitos acreditam que a Ferrari pode ter um problema aerodinâmico na parte dianteira. De fato, em certas condições, o nariz fica excessivamente leve durante a desaceleração, e o piloto perde confiança especificamente na parte dianteira, e por isso não consegue dirigir o carro corretamente. Por isso, frequentemente vemos um SF25 imprevisível, especialmente nas mãos de Lewis Hamilton. E cuidado, para o Grande Prêmio dos Países Baixos, a FIA está promovendo uma estratégia de 2 paradas. Sabemos que nos Países Baixos,
O limite de velocidade nos pits será elevado de 60 para 80 km por hora, o movimento destinado a tornar as paradas nos boxes mais rápidas e, consequentemente, incentivar as equipes a planejarem 2 paradas em pits em vez de uma só. A ideia é clara: fazer com que parar com mais frequência nos pits seja mais vantajoso, estratégias variadas, e assim aumentar as possibilidades de batalha. Porque, como sabemos, adelantar em la pista em Zambora é quase impossível, especialmente com estes autos de efeito suelo que são tão anchos. Hasta agora, o pit lane holandês, que é esse trecho Y único, estava limitado a 60 km por hora por razões de seguridade. Sabemos que, em comparação com 2024, Pirelli está traindo pneumáticos mais blandos C2, C3, C4 por lo tanto, com uma vida útil mais curta. Estão desenhados para dificultar que se complete a carreira com uma sola parada. Y não é essa a primeira vez que a Fórmula 1 busca atalhos para aumentar o entretenimento. Recuerdem o experimento em Mônaco com 2 paradas obrigatórias, que foi um fracasso total. Y no melhorou o espetáculo. Ao contrário, deixou a los pilotos insatisfechos porque alguns ralentizaban a outros para favorecer a seus companheiros de equipo. Viamos o exemplo de Williams, criando na Fórmula 1 planificada artificialmente em lugar de deixar que los pilotos compitam livremente. Y há outro aspecto que também há que considerar. Zandvoort possui uma das linhas de box mais estreitas do calendário. Aumentar a velocidade também inevitavelmente aumenta os riscos, uma contradição evidente entre o esforço para garantir a segurança e a busca por um espetáculo artificial. E atenção, queria falar sobre esse tema, porque é um detalhe que é subestimado, mas é extremamente importante, porque muitas vezes as situações são julgadas depois, talvez se ocorrer um incidente grave na pista. Mas é mais importante prevenir do que remediar. E neste caso, realmente era necessário aumentar a velocidade na linha de box? Obviamente veremos o que a pista nos diz. Mas na minha opinião, ao invés de modificar esses elementos, devemos considerar mudar o design da pista, para garantir mais ultrapassagens para os pilotos, para modificar o tamanho dos carros, como será feito no próximo ano, mas aumentando os riscos de segurança na linha de box ou em outras áreas críticas da pista. Não acho que essa seja a estratégia correta para aumentar o espetáculo. Forçar 2 paradas para os pilotos não é justo, também porque aumenta o espetáculo artificial na pista, como vimos, por exemplo, em Mônaco. Então, na minha opinião, a FIA está tomando muitas decisões equivocadas, mas tenho curiosidade para ouvir o que todos vocês também pensam. Para concluir, quero falar com vocês sobre as notícias da Cadillac. De fato, a equipe americana confirmou Bottas e Pérez como seus pilotos para 2026, uma escolha definitivamente conservadora, e quero comentar isso com vocês. Bottas e Pérez são 2 nomes muito experientes, 2 corridas já repletas de vitórias e pódios, agora chamados a liderar um projeto que começa do zero, mas com grandes ambições. Se quisermos, eles são os 2 pilares da temporada de 2021, que permitiram a luta entre Mercedes e Red Bull naquela temporada épica, e pela primeira vez estão na pista competindo juntos pelo mesmo time. Não foi uma decisão ao acaso. De fato, a Cadillac chega à Fórmula 1 sem experiência direta na categoria máxima. Portanto, a prioridade foi contar com 2 pilotos capazes de garantir estabilidade, feedback técnico e liderança no desenvolvimento. Bottas tem 10 vitórias, 67 pódios e 20 pole positions ao seu lado. Sempre foi um soldado da Mercedes. Aquele que, durante os anos vitoriosos de Hamilton, marcou muitos pontos e ajudou o piloto britânico. Sem dúvida, passou por temporadas difíceis na Sauber antes de se tornar o 3º piloto da Mercedes. E agora retorna a um papel principal, enquanto Pérez conquistou 6 vitórias, 39 pódios e 3 poles. Após deixar a Red Bull, se viu fora do circo. A Cadillac o traz de volta à grelha, além de dar ao projeto um piloto muito querido na América Latina, com grande acompanhamento midiático e comercial. Juntos, esses 2 pilotos participaram de mais de 500 grandes prêmios. Para uma equipe que estreia na Fórmula 1 pela primeira vez, isso é uma garantia. Por trás da chegada de Bottas está, sem dúvida, também a mão de Toto Wolff. Ele concedeu a Cadillac e permitiu que as negociações com a equipe fossem concluídas. E o objetivo para a Cadillac é reviver o automobilismo americano, com 2 pilotos extremamente experientes. E Ricardo Ceccarelli, um treinador mental para vários pilotos, também opinou sobre a decisão da Cadillac. Disse que os chefes de equipe já não querem correr riscos,
E isso é um fato. Eles querem mais garantias. No passado, vimos várias equipes que se atreveram a apostar em pilotos da Fórmula 2, levando-os para a Fórmula 1, talvez 2 pilotos jovens ao mesmo tempo. Por exemplo, pense quando Asa apostou em Mazepin e Mick Schumacher. Essa estratégia de colocar pilotos jovens sem importar nada já não é mais considerada pelas equipes, especialmente aquelas na metade da grade, que tem um limite de orçamento que restringe bastante seu desenvolvimento durante a temporada. Portanto, qualquer incidente que ocorra custará muito a uma equipe. Vamos considerar, por exemplo, a situação do ano passado com Williams e Franco Colapinto, Logan Sargent, que causou muitos incidentes para a equipe, e que custaram muito a uma equipe de baixo ranking como a Williams. Essas situações não são mais desejadas na Fórmula 1. Por isso, uma equipe nova que entra na Fórmula 1 pela primeira vez, como a Cadillac, não quer correr riscos e se concentra em pilotos experientes, para consolidar sua presença no circo, para aumentar seu conhecimento adquirindo informações da Mercedes com Bottas e da Red Bull com Pérez, e além disso, para limitar o número de incidentes, maximizar os pontos obtidos ao final da temporada, para também aumentar o bônus obtido na classificação. E todos esses elementos influenciam as decisões de uma equipe. Por isso, não me surpreende a decisão da Cadillac, e eu a considero a certa. Trata-se de focar em pilotos experientes. Certamente essa escolha limita os pilotos jovens, que têm menos oportunidades de estrear, embora tenhamos visto muitos novatos chegarem à Fórmula 1 neste ano. Mas talvez nem todos cheguem à mesma equipe de uma vez. Chegam após completar várias provas, após participar de várias sessões em anos anteriores, sessões de treino livre dedicadas a novatos, e especialmente emparelhados com um piloto experiente. Por exemplo, pense em Berman, ou Hülkenberg com Bortoleto. Deixe-me saber sua opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro que deixe um like, inscreva-se e ative as notificações, para que você não perca nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Isso é tudo do Rastro. Nos vemos no próximo vídeo.